Fala galera, muito bem-vindos a mais um Pod Café e vamos brindar a essa companhia nova de hoje, Rogério Golfai, muito obrigado. Imagina, um prazer estar aqui com vocês. Também não, muito tempo de parceria já, né? Bastante tempo, né? Muitas obras juntos. Eu perguntei isso pro Fabiano Destro da Milan, que é uma das nossas patrocinadoras. Acabou de passar aqui, inclusive. Quanto tempo faz que a gente está junto, trabalhando juntos? 5 anos no mínimo já, né? Pelo menos 5 anos. Acho que é a mesma época que a gente criou parcerias, ó, porque foi o mesmo período aí do Rogério também. Eu acredito que foi sim. Que legal. Foi lá do Ibit Reserva, quando vocês estavam fazendo uma obra e eu do lado, e a gente começou a fazer os projetos. Até mais. Porque a gente vai fazer 8, fez 8 de Guedes Bissoli, Tá vai fazer no ano de empresa. nono ano de Eu acho que empresa. mais de 6. Foi Mais de lá em 6. 2016, 17, uma coisa assim. Que legal. Você lembra qual foi a primeira casa que a gente fez? A primeira casa, É. puxa vida. Não? Eu também não lembro. Eu acho que foi algum projeto para venda. Eu Alguma casa acredito que foi lá no térrea. Ibit Reserva Foi mesmo. foi a do Zanon? Não, Não? não. Foi Foi uma lá embaixo, na Campos do Conde. Campos do Conde. Foi a primeira? Foi a É? Campos do Conde. É verdade, foi essa mesmo. É que a gente sempre fecha de 2, 3 projetos ao mesmo tempo e acaba se perdendo aí. Mas é isso. Que legal. É Então, verdade. então vou pesquisar de que data que tá essa casa pra gente ver quantos anos a gente tá junto. Perfeito. E temos um tema hoje. O tema hoje é as vantagens de um sobrado. Eu ia falar desse, tá bom? As Será que ele... As vantagens de um Ser sobrado. invisível. As vantagens de ter um sobrado. Muito bem. Sobrado, você já construiu também os par com a gente, né? Já, vários. Temos inclusive um vídeo lindo para quem está assistindo pelo YouTube aí. Esse vídeo vai ser um pouco depois no YouTube, estamos ao vivo no Instagram. Um vídeo lindo da casa dos nossos clientes, não tem problema falar o nome deles, porque eles aparecem no vídeo, Thiago e a Bruna. Isso. Foi linda a casa, foi lindo o vídeo. O processo todo acho que correu muito bem. É uma casa que inicialmente foi para venda e eles compraram logo no início do processo. A gente inclusive ajustou coisas da planta para personalizar para eles e é um sobrado. Exatamente. O sobrado, a gente... Para venda foi o primeiro sobrado que a gente projetou. Legal. É verdade, Primeiro, né? A gente lembrava disso. executou outros, mas com o cliente final já definido. Né? Já tinha vendido e já É executamos. verdade. Para venda, esse foi o primeiro. O primeiro foi da Simone? O primeiro foi da Simone. É verdade. Esse- Elite também. Que foi uma indicação que vocês fizeram, né? A gente estava começando a trabalhar junto, vocês indicaram o cliente e a gente é amigo até hoje. Que legal. Até hoje eu falo com ela também, ela me mandou mensagem esses dias perguntando alguma dúvida, alguma coisinha pra indicação, mandei mensagem pra ela. Pra quem não sabe, fala quem que é o Rogério. Por favor. Fala só o nome da Pra quem sua não empresa, assistiu o seu vídeo nome. da casa do Thiago, né? E da Bruna. Como a gente tá sem técnico aqui, enquanto você faz sua apresentação, eu vou verificar se tá tudo ok lá e já volto aqui. Perfeito, vê se tá bem arrumadinho o cabelo. Tá legal. Se a gente tá cheiroso, né? Exato. Aqui, ó, pô, vocês... Bom, meu nome é Rogério, Vocês estão bonitos. como a gente já falou aqui, o Caio já apresentou. O nome da nossa empresa é Golfai. Nossa empresa já existe, fizemos agora em setembro 20 anos que a empresa existe. Muito bom. E na modalidade aí de construção a gente começou já faz uns 13 anos. Já fazem uns 13 anos. 13 anos, caramba, Que a bastante. gente está executando obras. Já estamos aproximando do projeto número 100, Ó, que legal. Que legal, parabéns. executado. Que legal. Executado, parabéns. É bastante gratificante. Nossa, muita casa. Muito. Lógico que a gente não começou com os projetos que a gente tem hoje, né? A gente começou devagarzinho, com projetos menores, casas lá do programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida. Fomos crescendo e hoje, graças a Deus, estamos aí conseguindo desenvolver esses projetos que esses meninos fazem aqui, maravilhosos. Eu sou daqui de Sorocaba mesmo, a minha formação é na área de mecânica, onde eu comecei minha carreira, e de 15 anos para cá eu comecei a construir, gostei da ideia e agora 13 anos é a minha fonte de renda principal, só trabalho com construção. Que legal. Acordo, construção e vou dormir construção.
projetos e projetos. Agora não, faz 13 anos. 13 anos. Então, e é Parece que foi ontem. Engraçado que a gente tem um tema, mas me dá vontade de perguntar um monte de coisa sobre o entrevistado, né? Porque eu não lembrava que você tinha formação em mecânica. Que legal. E como foi essa transição para construção? Então, o meu pai ele sempre trabalhou com obra, né? Desde que eu me conheço por gente. Legal. Ele executava as obras, tem um período da vida dele que ele também construía para vender. E a gente viveu isso desde pequeno. Então fui para a área de mecânica, que era na época... Senai, que era o que a gente queria, era estudar no Senai e ser torneiro mecânico para ganhar bem. É verdade. Mas no fim as coisas foram mudando, eu acabei indo para a área de projeto mecânico e trabalhei muitos anos na indústria, mas eu queria ter minha liberdade, eu queria ser dono do meu negócio. E aí que as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu comecei a prestar serviço na área de projeto mecânico, nas indústrias, e aí começou a sobrar mais tempo, né? Porque quando você é prestador de serviço, você faz seus horários. E eu precisava de uma segunda fonte de renda, porque quando a gente trabalha por conta, você não tem aquela sensação que você não tem respaldo. E a segunda fonte de renda, quando veio, foi natural, construção. É isso que eu quero fazer. E comecei a fazer como segunda e hoje, como eu falei, ela é a minha primeira fonte. Virou sua empresa. E é legal porque no percurso de grandes construtoras, todas começam assim, né? Eu percebo várias aqui na cidade de Sorocaba. Enfim, tem as maiores que a gente conhece bastante, tem umas menores que estão crescendo muito, mas sempre esse percurso de começar com casas pequenas, obras pequenas, e aí vai para casas padrão um pouco maior, depois parte para os predinhos, né? Não sei se essa é a sua vontade também, ou seu percurso, mas é legal porque esse começo é sempre assim, né? Começa do pequeno e vai pegando projetos maiores. E um sobrado já é um projeto com um pouco mais de complexidade com relação a uma casa térrea, né? Exatamente. Começou com as casinhas pequenas, já estamos na fase dos sobrados. Começamos fazendo sobrados um pouco menores de área e hoje já estamos avançando para um próximo passo que seria sobrado de alto padrão. Casa de 300, 350 metros aí, a gente já tem feito. E uma coisa uma diferença que a gente consegue identificar, né, que eu consigo ver bastante, primeiro é a questão da disponibilidade financeira do cliente, né, que o sobrado acaba custando um pouquinho mais, mas ele te dá mais privacidade, você consegue separar os ambientes social e íntimo da casa, consegue ter um quintal maior, porque aqui na nossa cidade os terrenos não são tão grandes, né, se você for analisar, a grande maioria dos condomínios, que é onde a gente está atuando mais, são terrenos limitados. Então quando você faz um sobrado, você ganha o quintal, espaço mais de quintal, você pode ter uma piscina maior, pode ter uma área de lazer para os seus filhos, né? Você consegue ter essas facilidades. É verdade. Uma casa térrea, quando você vai fazer uma casa térrea no tamanho adequado, né, ela acaba ocupando quase que todo o terreno. Você faz uma piscina, já não tem mais para onde você ter um lazer maior, deixar as crianças brincar de bola, já não dá mais isso. Eu acho que tirando o Alphaville, tá? Quase certeza, mas tirando o Alphaville, que veio com 450 metros padrão... E que está reduzindo agora, né? Está reduzindo, né? Porque ele já entendeu que a maioria dos condomínios sem ser zona rural, né? Que faz 1000 metros, pratica a metragem de 250, 300, no máximo 360 metros quadrados, que a gente tem aí, né? De 12 por 30. Além do tamanho do terreno, a gente tem os recuos exigidos pelas normas municipais, né, pelo condomínio e pelas normas municipais. Cada condomínio tem a sua norma, ela pode ser mais restritiva que o município. Dependendo do loteamento fechado, o condomínio, você tem recuo dos dois lados, né? Um terreno de 360, você pode ter 4 metros de recuo. Se você já tem 12 de frente, bate 48 a menos, né? Você já ficaria com os seus 312 aí, fora as duas laterais também que você tira de 1,5 metro aqui em Sorocaba, né? Mas assim, o sobrado tem esse benefício, a gente comentou que tem um custo,
a mais, a gente fala próximo de 15%, tá aí, né? Não posso Sim. mais falar. Não, eu ia até perguntar Além disso, porque pro já tá Rogério. gravado, né? Eu ia até perguntar pro Rogério o que ele acha no sobrado em comparação com a casa térrea, o que agrega mais valor. Porque a gente menciona sempre nos nossos vídeos que a gente fala de sobrado, a diferença do valor de uma casa térrea para o sobrado, que custa um pouco mais caro e o porquê custa um pouco mais caro. O que você acha? Por que custa um pouco mais caro o sobrado, né? A gente considerando, falando em termos de metro quadrado, né? Por que vai acabar ficando mais caro o metro quadrado do sobrado? Primeiro tem a área de escada, que você... Ela não é uma área útil, mas ela tem que ser executada, então ela custa. É isso. Ela tem um custo. Todo que... O segundo item é a parte de guarda-corpo, vidros. Vidros acaba sendo muito caro também. E aí tem sacada, escada, mezanino. Tudo isso vai precisar de guarda-corpo. Os 45 do acabamento da escada, que é mais caro. Os 45 graus para ficar um negócio bonito. Você usar um granito bonito, de primeira qualidade. Tudo isso vai aumentando o material, né? Sim. Então, fatalmente, aí você vai ter em torno de 15 a 20% de custo a mais no metro quadrado. Não, legal. É legal né? porque ele falou exatamente o que a gente fala, né? A gente sempre menciona para os clientes também, nos vídeos, que também tem a questão da infraestrutura, né? Que acaba sendo um pouco maior para sustentar o peso de 2 andares. A gente tem mesmo nas áreas que não são áreas úteis da casa, como sacada, eventualmente um beiral, uma cobertura que vai ser executada, que vai ter um custo sobre isso, né? Então existe esse custo a mais. Mas, para o que a gente estava dizendo, é muito vantajoso ter um sobrado, né? Na medida de terreno que a gente tem hoje disponível para ter mais quintal, para ter mais espaço livre. Eu acho que existe essa vantagem porque como a gente paga por metro quadrado esse investimento da construção, a gente também compra por metro quadrado o terreno. Então você ter mais quintal é o diferencial de uma casa para outra. Ainda mais se tratando nos terrenos aí de 250 a 360 metros quadrados. Mas existe uma diferença, agora a dúvida assim, da construção, de construir uma casa térrea para um sobrado, qual que são os maiores desafios? Construtivos, Construtivos, O que eu vejo assim como maior dificuldade é a altura, realmente. Essa é... Trabalho em altura. Trabalho em altura. Andaime. Tem que ter mais atenção quando você vai para o segundo pavimento. As pessoas têm que estar preparadas, têm que estar instruídas para que não ocorram acidentes, não machuque alguém que está lá embaixo, de repente passando, caindo alguma coisa. Logística, eu acho que muda também, né? Muda material também. Para 3 metros, né? Isso, porque você vai... para ter um trabalho mais adequado para o pessoal de obra, tem que ter equipamento, tem que ter um guincho para subir os materiais. Né? Tudo isso vai acabar influenciando em termos de execução. E às vezes são coisas invisíveis para o cliente, né? Sim. Ele não sabe que vai ser usado aquilo, nem que vai ter que gastar com aquilo, ou sequer percebe que gasta com aquilo, né? Mas é muito importante. É importante saber. Porque uma das coisas que eu tenho tentado mostrar para os clientes de sobrado, ultimamente, que a gente vai aprendendo com os projetos, com os erros, a gente vai sempre aprendendo. É que tem muita coisa que vai deixar a sua casa bonita, é o que vai fazer a diferença, que você vai ter prazer de chegar na casa e falar, não, você mora aqui e ela custa. Né? Sim. Porque é diferente você fazer um sobrado que é um cubo e um sobrado arquitetônico, né? Tem essa diferença. E muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, de se convencer que isso realmente existe. Né? Sabe que eu estou gostando desse bate-papo? É que a gente não focou de realmente falar das vantagens para convencer até quem está assistindo que o sobrado é melhor. Realmente a gente está falando, olha, tem um custo do sobrado, o sobrado a mais, o sobrado demora mais, ele é mais caro. E agora que realmente de fato a gente pode falar disso tranquilamente, né? Sim. Porque é o que você falou, você vai pagar por isso, você vai pagar pela separação do seu íntimo social. Então, quando você tem aí uma família constituída com filhos adolescentes, pô, é muito legal, seu filho está em casa, né, seguro, com os amigos, e ele ter essa liberdade e
ter essa separação também, sem você invadir o espaço dele, até mesmo no dia que você quiser chamar seus amigos e ele quiser ficar no quarto, no videogame ou com os amigos, existe essa separação, né? Ou alguém com dor de cabeça, você consegue se isolar mais, não tá no dia de uma festa. Eu acho que existem vantagens e desvantagens para tudo, para casa sobradada, para o térreo, para uma casa que tem um terreno em declive, que cai para o fundo. Eu acho que o mais importante é a gente ter esse bate-papo para municiar as pessoas que estão comprando o terreno, estão pensando em construir, para decidir com consciência, né? Exato. O Mário, dono da Foneplan, nosso patrocinador, inclusive, ele sempre fala que não existe almoço grátis. Então vai ter os pontos positivos e os negativos. Você tem que escolher o que serve para você, né? Porque o sobrado também tem muitas vantagens. Dá para ter casas otimizadas. Até é legal falar sobre isso, porque eu acabei de atender um cliente hoje à tarde que ele vai fazer o segundo projeto conosco. Já fez um projeto de um sobrado um pouco grande, né, quase 400 metros, e vai construir agora num terreno um pouco menor, padrão de 12 por 30, um sobrado também de 270 metros. E eu comentei com ele de bate-pronto, para esse terreno, 270 metros é uma medida que dá para chegar, diferente do outro terreno, que era maior, que tinha uns recuos um pouco diferentes, um formato um pouco diferente, que para a programação que ele queria era quase impossível chegar em 270 metros. Então, nesse terreno já obriga você a ficar ali dentro de uma metragem. E a metragem quadrada tem tudo a ver com o valor por metro quadrado e tem tudo a ver com o preço final da casa, né? É isso mesmo. Então, balancear o que serve para você é extremamente importante. É muito importante que a pessoa está buscando construir uma casa, que eu acho, embora o meu produto principal é vender a casa pronta, mas eu acho super válido construir. E quando a pessoa vai construir, ela tem, como você comentou, ter o máximo de informação possível para não se frustrar. Ela tem que saber todos os custos, porque não adianta ela querer ter uma falsa ilusão lá que vai conseguir fazer um determinado projeto com uma determinada quantidade de dinheiro. Tem que estar preparado para que o processo corra muito legal. E um exemplo que eu posso citar é quando a pessoa faz um upgrade, que chama, né? Primeiro vamos construir uma casa que está dentro do orçamento. Essa casa vai valorizar o mercado de imobiliário, principalmente na nossa cidade aqui, é excelente. Faz aqui, mora um pouquinho ali, junta um pouco de grana e vai para o próximo. Você falou sobre isso num vídeo nosso, né? Desculpa te cortar, mas é que eu me lembrei na hora. O trampolim. O trampolim é igual comprar um carro, né? Você vai começar a vida, você não vai comprar logo aquele carrão, né? Você vai começar por baixo, né? É a mesma coisa. E aí você consegue ter uma tranquilidade, porque você vai estar morando bem e já começa a se programar para o próximo, que é natural. Eu, a primeira casa que eu morei, tinha 40 e poucos metros quadrados. Aí devagarzinho você vai indo, você vai melhorando, você consegue capitalizando e até você morar num lugar que atinja o seu objetivo, né? Eu acho. Sabe que esses dias eu fiz uma pesquisa na internet e falo, deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Daí eu digitei lá quanto que rende uma casa construída depois de pronta. E a internet falou 30%. É isso aí. Né? Mas assim, a gente sabe que é 20% a 30%, né? Dependendo com a praça, o produto, né? Sim. Então a gente tem que acertar esse produto. A gente fala muito que projeto de arquitetura. A maioria dos nossos clientes, eles nos procuram porque eles não acharam a casa pronta de sonhos. Então por isso que você escolhe um arquiteto. E daí a gente menciona para eles que o fato deles não terem achado é muito importante, que a casa ela precisa ser personalizada, porém ela não pode ser uma casa fora do mercado imobiliário. Exato. Até porque se um dia eles precisarem fazer esse trampolim, ou mudar, né, a situação de vida, ir para um outro país, ou precisar vender, que esse investimento seja o mais líquido possível. Sim. Então, para que seja um investimento líquido ali, que você consiga vender, precisa acertar o produto. Pegando esse gancho que você falou, eu aprendi isso na dor, infelizmente. Eu fui para um condomínio que tinha um padrão de casa A, vamos dizer assim, e fui lá e construí uma casa C. A gente ficou com a casa muito tempo parada, não vendia, porque eu fiz uma casa no lugar errado. Sim.
Então, isso é muito importante. Que legal. Mas isso foi caso real, eu aprendi e agora... É super legal a experiência mesmo, porque às vezes os clientes que vêm até a gente não têm essa percepção também. Então, às vezes vai morar e fala, não, vou ficar nessa casa pro resto da vida. E personaliza a ponto da casa ficar muito fora do padrão comercial, né? E tem também, de novo, escolhas e consequências. Sim, Né? é importante que a gente entre ciente, né? Se é uma escolha, eu acho perfeito. Exatamente. Perfeito, exatamente. vamos fazer. Mas a gente como profissional, até mesmo eu, quando vou vender um projeto, eu alerto o cliente, aqui não é pra gente fazer isso. E o que aconteceu? Era para mim ter feito um sobrado e eu fiz uma casa térrea de 160 metros. Eu tinha que ter feito um sobrado de pelo menos 220 metros. Sim. Legal. Então acabou inviabilizando. E aí a gente aprendeu e você mora numa casa térrea ou sobrado hoje? Hoje eu tô morando num apartamento. Não sabia. Não, é legal, eu pergunto porque geralmente quando os clientes vêm fazer reunião com a gente também, um dos fatores decisivos para escolher térreo ou sobrado é a memória afetiva. É o que já viveu. Às vezes, eu sempre morei numa casa sobrado. Quero um sobrado porque sempre morei no sobrado. É muito engraçado isso. Eu nunca morei num sobrado e eu nunca quis morar no sobrado, porque eu acho que a escada é uma zica no dia a dia. Sei lá, você tá no quarto dormindo, você quer um copo d'água de manhã, você tem que descer, pegar água lá embaixo, subir de novo. Assim, complementando aí, a gente vendeu a nossa casa faz uns 3 meses e eu precisava entregar rápido, a gente foi para um apartamento. E foi uma oportunidade que apareceu, que surgiu, a gente tinha vontade de mudar para modernizar, fazer uma casa mais atualizada. E eu morava numa casa térrea, um terreno de 300 metros, a casa com 220 metros, casa 100% térrea. Para a época que a gente construiu e mudou, perfeito, era a casa que a gente precisava. Mas ao longo dos anos, as minhas filhas foram crescendo e a gente começou a perceber que tinha algumas... como que fala? Particularidades? Que já não atendia mais. Necessidades. Algumas necessidades Novas necessidades. novas. Então a gente precisava de quartos maiores para elas, com banheiros mais confortáveis, e quando elas eram pequenas, funcionava. E aí surgiu a ideia, vamos vender e vamos partir para uma casa maior. Uma casa nova, do zero. Então, esperem aí que nos próximos meses a gente deve estar falando de um projeto para nós. Que legal! Boa. Talvez terra ainda. Talvez seja casa térrea mesmo, porque eu também não gosto de sobrado. Já morei em sobrado. Olha que legal. Tá vendo? É a experiência. É isso que eu tava dizendo. Não, tem gente que adora sobrado. E a gente muda, né? As pessoas mudam. Isso também. Né? Então, eu acho que essa questão de vai ser para sempre, eu acho muito difícil. É difícil. Em todos os sentidos, né? Porque quando você tem os filhos, eu tinha as filhas pequenas, um determinado padrão de casa atendia. Sim. Hoje, com elas maiores, eu brinco, né? Que eu quero ir para uma casa térrea mesmo. Mas dependendo da região que a gente opte por morar, não vai ter. O terreno não vai comportar uma casa térrea confortável, suficiente do jeito que a gente gostaria. Sim. Então talvez tenha que abrir mão dessa questão de ser uma casa térrea para ir com sobrado. Por mais um período. Quando elas crescerem e vão tomar o rumo das suas vidas, a gente vai ter que voltar de novo. Né? É muito cheio de movimento isso aí. É difícil. Então, para quem está se planejando, fala, mas toda hora que eu mudar, eu vou ter que construir outra, comprar outra. Não, mas você pode vender. Então, nesse jogo você pode ganhar, diferente de um carro que você acaba perdendo, sempre colocando a mais. De repente, né? É até legal esse dado, porque é muito difícil de você perder dinheiro com imóvel, né? A não ser que muito, você... né? Ou você dá um azar gigantesco, por exemplo, construiu um aterro sanitário do lado do seu condomínio. Aí talvez você tenha uma desvalorização, mas é muito difícil. É difícil. Pode acontecer se a gente fizer o produto errado, como eu fiz. Demorou para vender, mas eu vendi e não perdi dinheiro. Sim. Imóvel, cara... Eu não tenho memória assim, de ter visto alguém perder dinheiro com imóvel. Eu acho legal você ter mencionado o exemplo da casa menor, porque na maioria das vezes os nossos clientes eles acabam por ter uma tendência de construir a casa muito grande, né?
a gente fala, olha, tá passando um valor, né? Mas também a casa menor é um erro, né? Então acho que às vezes aumentar 10, 20 metros quadrados, de repente até Total. de uma área que não tem um custo igual do banheiro, vale a pena. Então aumentar um pouco mais na garagem. Com certeza. É uma reflexão que eu fiz quando construí minha casa. Eu vejo muitos clientes fazendo essa reflexão e é muito importante. E quando o cliente não faz, é um problema. Vou dar um exemplo da minha casa, né? Eu não precisava de uma casa do tamanho da casa que eu construí, mas dentro daquele condomínio, dentro daquele lote, era uma metragem que eu entendo como quase mínima para ficar dentro do padrão daquele condomínio. Então, eu acabei fazendo uma casa um pouco maior do que eu preciso hoje. Não tem nenhum cômodo sem uso, porque eu acabei também, através do projeto de arquitetura, né, personalizando de uma forma que não tirasse valor da casa. Então, um dos dormitórios transformei em escritório, que meu marido trabalha home office, um outro virou quarto de hóspede, só tem 3 banheiros e a casa tem possibilidade de ter 4 banheiros, então um multiuso, o outro banheiro eu transformei em depósito, mas na hora que vender tá preparadinho ali dentro do padrão do condomínio, né? Essa reflexão é extremamente importante. Nas casas que você constrói, qual está sendo a média aí de metragem quadrada dos sobrados? Acho que num terreno de 250, depois a gente fala do 350. Eu queria, na verdade, perguntar qual é o maior sobrado que você já construiu, que eu fiquei curioso. Mas a média. A média, em 250 metros, é 230. Né? Não passa muito disso. Não passa porque começa daí... Coeficiente de aproveitamento. Você não consegue fazer. Até dá pra fazer acho que uns 250, 300, dá pra fazer. Incluindo a piscina. Incluindo a piscina dá pra fazer. Só que daí o que acontece é que pra venda a gente tem o score, né? E volta no que a gente estava falando, o produto no local. No local, Então ele acaba ficando... Até porque agora os terrenos, dependendo da localização, quando tem o loteamento muita casa, o terreno acaba aumentando também. Sim. Então um terreno menor, a metragem quadrada, né, o valor do metro, ele é mais caro do que o terreno maior. Sim. E aí, concluindo, né, essa avaliação é tão importante a ponto de você decidir em projeto se de repente não vale a pena você de fato fazer um financiamento adicional para deixar a casa com um padrão mais legal, mais preparado para uma possível venda ou para se adequar melhor àquele local e para ter um produto que não se desvalorize ao longo do tempo, né? Ou seja, tentar conseguir recursos de outra forma dentro, claro, do seu planejamento, da sua receita, para que você não prejudique aquilo que você está construindo, né? Porque construir é o que o Gui sempre falou, a gente não constrói todo dia, né? Às vezes é um investimento, o maior investimento que a gente faz na vida e a gente só vai fazer uma vez na vida. Às vezes essa é a realidade. Então construir direitinho é super importante. E hoje em dia tem essa questão do financiamento imobiliário à disposição, né? Você constrói bastante casa financiada? Como que é o perfil dos clientes? Normalmente é o pessoal que já tem um imóvel, né? De pelo menos 50% do valor do novo que ele está fazendo, ele usa aquele como recurso e financia mais um pouco. E o andamento, o desenrolar da construção é muito tranquilo também, a gente seguindo todas as cronogramas, planilhas. E tem casos que a gente vai sair, se você pegar um tempo de chuva, se tiver os problemas que a gente não tem controle, né? Mas funciona muito bem. Não tivemos ainda nenhuma dificuldade séria com relação a isso. O processo de financiamento é bem tranquilo. Tem ótimas pessoas aí na cidade que podem dar apoio pra gente. Taxa de juros também eu acho super viável. Eu já construí para mim também nessa modalidade. Foi um dos melhores resultados que a gente teve, né? Nesse sentido de captação. E eu aconselho, quem tem o dinheiro, se quiser deixar guardado. Temos vídeo no canal falando sobre isso, né? Quanto vale a pena você não dispor do seu recurso próprio e usar o dinheiro do banco, mesmo que você tenha o recurso próprio para construir. Porque mesmo com a subida que a gente teve no último ano da taxa de juros, que agora está baixando de novo, né? Vale a pena. Vale a pena. A própria valorização do imóvel paga os juros e ainda sobra para você. É bem interessante. Eu não sei se todo mundo teve a mesma reflexão do que eu, mas eu acho que essa questão da casa para a vida toda, que foi por muito tempo, né? Essa questão da casa dos nossos pais. Moravam era a família toda. Moravam mais na família toda, né? Tipo, a mãe, né? O tio, tinha muita gente morando na casa.
o acesso ao crédito fez com que a gente construísse mais e trocasse mais as casas também. Porque até então era difícil alavancar um capital para comprar uma casa, construir uma casa, né? A dificuldade de pegar um crédito agora é muito mais fácil, muito mais rápido. Eu acredito também que, além desse fato que é muito importante, o próprio sistema de trabalho das pessoas, né? Hoje em dia é difícil a gente ver alguém que fica, sei lá, mais de 10 anos numa empresa. Exatamente. Existe uma troca muito grande. Então tem sempre pessoas indo e vindo. É verdade. E quando o cara troca de empresa, às vezes vai ganhar um pouco mais, vai ter mais renda, consegue morar um pouquinho melhor. Hoje, você trabalha em casa, você precisa de um escritório, daqui a um tempo você não vai trabalhar mais, você precisa de uma sala mais confortável. Sim. Tem essas questões que eu acho que é total fundamental. E a própria mudança urbana, né? Detroit. Detroit da cidade? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, que desvalorizou por causa do... Que não tinha mais trabalho? Mercado de trabalho mesmo. Não tem trabalho, acaba a cidade. Eu acho que, além da questão do trabalho e tudo isso que a gente mencionou, tem uma questão da modernidade, né, da contemporaneidade que trouxe pra gente uma reforma urbana em que as cidades passaram a ter loteamentos fechados. Isso na época do Nosso Pais também não tinha. Então é um outro tipo de relação que você tem com o imóvel, né? E outro tipo de relação que o condomínio fechado tem com a cidade. Essa coisa do mudar de emprego mais frequentemente, talvez mudar de local também, sair de uma capital e ir para o interior, e a ascensão de condomínios faz você ter mais volatilidade mesmo, né, no morar, né, na construção de uma casa ou mudar de casa. Meus pais, por exemplo, construíram uma casa, moraram a vida inteira nessa casa. Então, meu pai mora nessa casa até hoje. E ele construiu. É a mesma casa e minha história é parecida com a sua. Agora voltando para fechar, né, voltando no começo. Meu pai também construtor. Antes de eu nascer, ele era mestre de obras. E aí depois que eu nasci, ele já foi para ferrovia, mas sempre trabalhei em obra com ele na infância e adolescência. Por isso que fui para arquitetura. E a casa que ele mora, ele construiu. Tá diferente. Mas eu acho isso muito legal também, cara. Não é diferente essa relação, né? Como mudou essa relação. É que talvez os jovens, né, os mais jovens, já enxerguem diferente, né? Porque eles já estão mais em movimento. Sim. Né? E até difícil planejar, já é mais difícil, né? Você não sabe aonde você vai trabalhar, né? Antes você, já vou montar minha empresa aqui, eu vou trabalhar naquela empresa, você já com 17, 16 anos já vislumbrava aquele cargo, né? Já tinha até a empresa que eu queria trabalhar. E vou aposentar lá, já via os vizinhos, os parentes que trabalhavam nesse... Total. Tudo aposentado, com 45 anos. Devo dizer que mesmo com... Tenho 30 e poucos anos. Mesmo com a cidade, o Gui também, 30 e poucos. Mesmo na cidade, na época que eu tava lá fazendo minha formação e tal, o desejo dos meus pais era que eu trabalhasse assalariado numa empresa sólida, que fizesse uma carreira dentro da empresa. Quando eu falei que ia abrir uma empresa, eles ficaram de cabelo em pé. É difícil para os mais antigos entenderem. Mudou muito, né? E hoje, não só no nosso segmento de construção, mas em muitos segmentos tem pessoas trabalhando de forma independente, né? E isso é sensacional. A roda vai girando, a engrenagem vai funcionando. Que lindo, né? É isso, né? E é muito legal porque é um bate-papo que resultou do tema as vantagens de um sobrado, né? Quais são as vantagens, mas legal para a gente se conhecer um pouco mais a fundo, quem é o Rogério, qual é o seu trabalho, porque de trás da empresa a gente tem as pessoas e é o que a gente busca, né? Na hora de fazer um negócio, a gente quer saber quem que é a pessoa por detrás aí da GoFi, o que você já fez, né? E é muito bacana, por isso que esse bate-papo que tem muito café, né? Pra rememorar nossas casas aí. É isso. Muito bom. Muito obrigado, Rogério, por ter vindo, aceitado o convite. Eu que agradeço. Será sempre bem-vindo, até pela parceria que a gente tem de tantos anos. E muito obrigado a vocês que nos assistiram. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar joinha, compartilhar o canal com amigos, amigas.
estamos no momento de festa, né? Batemos aí quantos? Não pode falar, porque vai que a galera dá um follow, né? Ah, é verdade, tá ali no limite ainda, né? Mas batemos, né? Que mas se chegamos, fizer né? Chegamos nos 100 mil seguidores no Instagram. Parabéns. Então siga a gente no Instagram se vocês não sigam. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Beijão.